Fala turma, começando mais um vídeo aqui, hoje é dia 26 de fevereiro, então daqui 2 dias acaba um mês. E a gente tá correndo atrás do planejamento para março, tá? Na verdade a gente já deveria ter feito isso antes, mas enfim, estamos correndo contra o tempo agora. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de como a gente vai fazer essa divisão de investimento em tráfego por mês, porque basicamente a gente aceitou que não tem como depender só de orgânico, só de outbound, né, que é a prospecção fria, que seja cold call, porta a porta, direct, enfim. A gente vai investir em tráfego, a gente já está investindo. Até fazendo um resumo para vocês desse primeiro mês aí de investimento, né, da operação realmente rodando. A gente teve alguns leads, porém nenhum foi de fato para frente ainda. No primeiro vídeo a gente até postou que tinha fechado uma venda, mas essa pessoa depois simplesmente sumiu. A gente ainda está tentando contato com ela para ver se recupera, mas então até o momento, de fato, não tivemos vendas. Tem muita proposta aberta, fazendo os cálculos a gente tem mais de 34 mil em propostas, tá? Somando propostas de fato e somando aquelas que a gente considera que aquele valor é viável para aquela pessoa. Mas se for considerar assim, proposta feita, tem uns 12 mil mais ou menos. Então assim, a gente tem dinheiro na mesa, que a gente fala, né? E estamos correndo atrás para tentar fechar essas vendas, trazer esses clientes para dentro da nossa base. Mas no momento ainda não deu certo. E até uma coisa que eu queria explicar para vocês, que eu costumo falar bastante. O nosso funil, né, nossa máquina de geração de demanda, geração de leads, começou a rodar agora. Então não importa se chegou um monte de leads, se chegou pouco lead, a gente sabe que existe um trabalho a ser feito. Existe, como a gente pode dizer, um relacionamento que a gente vai levar para fazer com que esse lead se torne um cliente. Então não é chegou o lead, fez call, virou cliente. Tá? Tem um processo, tem lead que é mais rápido, tem lead que a gente precisa trabalhar um pouco mais o nível de consciência, então existe um processo. É lógico, quanto mais leads você gera, mais oportunidades você tem, a chance de fechar um mais rápido, ela fica maior, né? Porque você tem muito mais oportunidades sendo geradas, tá? Então, basicamente, esse é um recado que eu queria passar para vocês. Agora eu vou aqui para a lousa, enquanto eu vou trocando ideia com o Felipe, a gente vai montando aqui basicamente o planejamento de investimento em tráfego para março. E eu vou escrevendo ali e a gente vai trocando ideia. Vou explicar para vocês como que vai funcionar o planejamento do investimento de tráfego para nossa assessoria nesse mês de março. Como eu falei, hoje é dia 26 de fevereiro, a gente tem 2 dias para decidir tudo isso. É lógico que ao longo do caminho a gente vai fazendo alguns ajustes, mas só para recapitular, em fevereiro agora a gente teve um investimento de mais ou menos ali uns R$1.000. Se a gente considerar R$1.000, é uma verba pequena, porque R$1.000 dividido por 30 dias são 33 por dia. E esse é um investimento muito curto, considerando que o nosso custo por lead ele está entre 35 a R$40. Então, se a gente fizesse a divisão dos R$1.000 em 30 dias exatos, a gente teria um investimento muito curto, o que basicamente faria que a gente não tivesse leads. Ou se tivesse, seria um por dia muito sofrido. E nesse momento não faz sentido. A gente precisa que tenha uma demanda de leads interessante para poder trabalhar esses leads e fazer com que eles virem nossos clientes. Então, para esse mês, a gente vai aumentar o investimento e, em vez de dividir por 30 dias exatos, tá? Que no primeiro mês, que foi fevereiro, a gente já não fez isso, a gente já fez esse esquema de pensar em períodos exatos para fazer esse investimento, a gente vai fazer em março também. Para a gente ter pelo menos 3 leads por dia, a gente tem que investir pelo menos R$100, basicamente. Então, a gente é obrigado a aumentar o investimento, ou então tem que correr atrás de outbound, de prospecção fria, que não é o que a gente quer, porque a gente sabe que dá muito trabalho e o retorno é muito baixo. Você se estressa muito, você gasta muita energia para não ter recompensa no final. O Felipe mesmo chegou a disparar mais de, sei lá, 3 mil mensagens, 5 mil mensagens para fechar quase nada. Tudo bem, fechou, compensou ali depois, mas assim, são 5 mil mensagens para ter, tipo, sei lá, 2, 3 clientes fechados. Uns 20 responde para fechar 5 no máximo do máximo. É muito trabalho para pouco retorno, então não compensa. Então o nosso objetivo é investir esses 2 mil, só que não vai fazer a divisão por 30 dias. A gente vai alocar boa parte do investimento no começo do mês. No meio, a gente, dependendo de como tiver a situação, vai pausar de vez a campanha, ou então, que é o que eu quero fazer, manter com o investimento reduzido de pelo menos R$35, R$40, que é o custo que a gente sabe que é o mínimo para ter um lead. Por que esses 2 períodos? Porque o início do mês, ele está próximo do final do mês anterior. E o que acontece? O nosso lead, ele acabou de fazer o fechamento dele, ele viu que não vendeu tão bem, então ele está buscando ali opções para melhorar isso. E no final do mês também. Então ele está fechando o caixa, está vendo que às vezes está fechando no negativo, ou ele vê que vai fechar com um lucro muito baixo, e ele está buscando ali naquele momento e está pensando, o que eu posso fazer?
como que eu posso vender mais, como que eu posso atrair mais clientes. E é nesse momento que a gente vai aparecer para eles. Vamos lá, vou fazer o cálculo aqui para não falar nada errado para vocês, mas basicamente a gente vai dividir o mês em 3 períodos. Do dia 1 ao dia 12, do dia 13 ao dia 20 e do dia 21 ao dia 31. Porém, tudo pode mudar. Agora, domingo, eu tenho uma reunião de vendas. Hoje eu tenho algumas chamadas também para fazer que podem trazer algum lead para a gente, que podem trazer alguma venda, trazer um cliente novo. Então, se entrar um cliente novo, todo esse cálculo aqui vai mudar e a gente vai conseguir investir mais. Mas basicamente, no primeiro período a gente vai investir ali cerca de R$ 1.200 e o restante da verba a gente vai dividir para as outras 2 partes do mês. Só que assim, como a nossa verba, infelizmente, ela é uma verba curta, pô, R$ 2.000 pode parecer muito dinheiro e é muito dinheiro, só que para esse objetivo acaba sendo pouco. Então a gente já colocou R$ 1.200 em 12 dias, na verdade, né? R$ 100 por dia. No período do dia 13 ao dia 20 a gente não vai colocar nada, pelo menos não até o momento. Se a gente ver que no meio do caminho faz sentido, se a gente tiver uma entrada de grana no caixa, a gente vai e mantém a campanha ativa com pelo menos R$35 ou R$40 para pelo menos ter uma entrada de lead, ter a gente aparecendo ali pro público, né, e não ficar 100% parado. E aí no final do mês, que é o período do dia 21 ao dia 31, são mais 10 dias, a gente vai estar com a verba de R$80 por dia, que são mais 800, e aí fecha esses 2.000. Então basicamente, considerando que a gente vai investir R$2.000 e que o nosso custo por lead está em torno dos seus R$40, considerando um lead mais caro nesse momento pra gente, tá? E a gente vai ter 50 leads então. Desses 50 leads, a gente quer ter 10% de fechamentos, de conversão. Esse é o nosso objetivo. Considerando 5 clientes então, né, porque são 10% de 50, são 5 clientes, e um ticket médio do nosso serviço hoje em 1.400, a gente tem um total aí de 7.000 clientes novos para o mês de março. É o que a gente busca até o momento. Pode ser que dê mais, pode ser que dê menos, mas menos a gente não vai aceitar. A gente precisa buscar esses 7.000. A gente precisa fazer isso acontecer. Ó, turma, puxa aqui rapidão para vocês. O cliente acabou de me ligar aqui, ó. A gente vai fazer um alinhamento rápido sobre como está o andamento do projeto. E aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou colocar para gravar aqui. Se ficar interessante, eu coloco no vídeo, senão vai ser só uns cortes aí. Trabalha o WhatsApp agora, a gente trabalha esse material para ficar um material legal. Trabalha a campanha pro WhatsApp para fortalecer o WhatsApp. E aí, a hora que a gente tiver assim, pô, agora vale a pena arriscar de novo e voltar para um cardápio. Vamos estabilizar agora, vamos fazer vender com o WhatsApp. Depois, tá rodando, aí a gente volta a ver cardápio. Porque a gente entendeu que o público de vocês agora é um público difícil para cardápio. Então vai gastar mais dinheiro ainda para fazer eles comprarem. Um dos pontos principais, a gente não tinha basicamente fotos no cardápio. Como é que a pessoa vai comprar pizza se ela não sabe o que ela tá vendo? Ah, tipo, tem lá o nome do sabor. Uma ou outra tinha foto, mas aí tem lá o nome do sabor, só que ela não sabe o que é. As pessoas gostam de ver o que ela tá comprando, entendeu? Turma, então vamos lá. Atualizando vocês aqui, tá? Já se passaram basicamente uma semana do último take que vocês viram agora há pouco. O que acontece é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então às vezes a gente acaba deixando passar, esquece de gravar. Acontece, estou tentando corrigir essa falha, mas acaba acontecendo, tá? Só para contextualizar vocês, então fiz a reunião com o cliente, era só um alinhamento, nada demais, até por isso provavelmente não vai ter nada muito interessante para vocês assistirem. E seguindo a linha de raciocínio agora, no começo do vídeo a gente focou bastante na questão do planejamento do investimento e no passar do tempo já tiveram mudanças, tá? Passou pouco tempo? Passou, mas já tiveram mudanças, porque assim, como o nosso investimento é curto, eu não posso demorar muito para tomar decisão. Porque qualquer dia que se passa é 70, 80, 100 reais que gasta. E para o nosso investimento, isso é muito. Então a gente tem que tomar uma decisão rápida. E eu resolvi pausar tudo então, tá? Vou reformular tudo. A única campanha que vai ficar rodando é a campanha de reconhecimento por enquanto. E a minha ideia agora, basicamente, é retomar o tráfego daqui a alguns dias, tá? Eu ainda vou pensar certinho o que eu vou fazer, mas eu não vou colocar o tráfego com foco em conversão, foco em geração de leads para rodar nesse momento. Pelo menos até então essa é a minha decisão. Amanhã ela pode mudar, depende muito do que acontecer nesse meio tempo aí, fechou? Então basicamente é isso, aconteceram muitas coisas, tiveram reuniões que a gente foi presencial, teve reunião que a gente marcou online mesmo e não aconteceu. Essa semana a gente teve uma reunião presencial. A gente foi numa hamburgueria que abriu recentemente. Na verdade, eles tinham já um local, um espaço aberto aqui. E eles fecharam, mudaram de nome, mudaram de ponto e abriram novamente, né? E a gente está
em negociação para fechar com esse pessoal. Hoje era para ter resposta, ele pediu para esperar até amanhã, mas a gente está trocando ideia e a chance de dar bom, a chance desse cliente entrar realmente para a nossa base, ela é grande. Então, pelo menos já temos uma luz no fim do túnel, uma esperança para poder seguir trabalhando aqui, né? Basicamente, esse é um resumo de tudo que aconteceu. Bom, agora só para mostrar para vocês, tá? Hoje também eu passei o dia inteiro, por isso que eu falo que às vezes acontecem algumas coisas que a gente fica o dia inteiro sem gravar, porque realmente esquece ou porque não quer parar, não quer desfocar de uma coisa que tem que ser feita para pegar e gravar. Então hoje foi um exemplo disso. Eu basicamente refiz o cardápio de um cliente inteiro. Eu peguei todas as fotos, salvei uma por uma, nomeei, joguei na inteligência artificial, mexi na foto, aí tem erros e acertos, então você vai testando ali até você acertar e chegar no resultado que você quer. Enfim, acho que 70% do cardápio já está com as fotos atualizadas. Quer dizer, eu já atualizei 70% das fotos, mas não atualizei no cardápio ainda. Depois eu joguei pro Photoshop, enquadrei certinho no formato que o cardápio pede, etc. E ainda hoje eu vou tentar finalizar tudo isso. Pelo menos a questão de melhorar a qualidade das fotos com a inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do resultado disso. Então, cara, isso é surreal o resultado que a inteligência artificial traz. Por isso que a gente fala, tem que saber trabalhar. A inteligência artificial vai substituir a gente vai ficar tudo desempregado. Eu não acho que é bem assim que funciona. Eu acho que, na verdade, a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial ao nosso favor. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que eu fiz, né? Algumas fotos de antes e uma foto depois, e vocês vão ver o resultado que a gente consegue trazer. Só um ponto de atenção aqui, tá? As fotos do cliente não estavam ruins de tudo. Eram fotos até que boas, porém, a qualidade estava baixa. E o cenário que ele está usando não é dele, tá? O que acontece? É um cliente que ele tinha uma hamburgueria, essa hamburgueria não é mais dele, ele abriu uma hamburgueria nova, só delivery. E essa hamburgueria que ele tinha antes era salão. Então as fotos estão todas num cenário de salão. Então a gente fez o que? A gente padronizou um cenário, como se fosse um cenário de estúdio para ele, tá? Para ficar, realmente criar uma identidade visual e trazer ali um padrão mais bonito, né? Deixar o layout do cardápio mais bonito, mais atrativo, realmente padronizado, para dar aquela sensação de algo muito mais profissional, algo de qualidade. Então vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Essa era a imagem que tinha antes no cardápio, tá? Na verdade está lá ainda, eu não troquei ainda, mas perceba que está totalmente pixelada, resolução 0, né? Então assim, era uma foto até que no cenário legal, tal, tava uma foto interessante, mas não tinha uma qualidade interessante. E a gente tirou essa foto disso daqui para esse resultado aqui. Muito mais atrativo, resolução extremamente melhor, tá? Qualidade dessa foto aqui acho que é o que não falta. E a gente padronizou. Todas as fotos foram com esse fundo padrão, tá? Então a gente conseguiu entregar esse resultado. A gente saiu disso aqui para isso aqui. Eu acho que vale a pena, né, esse tipo de investimento. Aqui, por exemplo, já não é uma foto que estava tão ruim, né? Também estava meio pixelada, mas não estava no nível daquela outra. Mesma coisa, o cenário tá bonito, é um cenário interessante, só que é aquele ponto, o cliente ele só tem delivery, ele não tem um salão, então não faz sentido isso daqui. Querendo ou não, é um detalhe que faz diferença, tá? Mas a foto em si, no geral, estava interessante, só que a gente conseguiu deixar ainda melhor. A gente saiu desse resultado aqui para esse resultado aqui. Entende? A padronização, a hora que eu fizer o cardápio finalizar, eu vou postar no Instagram. Então, se você não me segue lá para você ver esse resultado, tá? Vou postar o antes e o depois. E eu tenho certeza que o resultado final vai ser muito melhor do que o que tá agora. Só antes de finalizar o vídeo, eu tenho que responder o comentário aqui do Bruno F01. Ele comentou no último vídeo o seguinte: pra cima, mano, acompanhando a trajetória de vocês. Sucesso! Vocês estão tendo custos hoje em dia com o que exatamente? Fora aluguel do escritório, quais ferramentas pagas estão dentro do escopo de vocês? Cara, hoje a gente está tentando reduzir ao máximo em relação a custo, tá? Justamente para conseguir direcionar muito mais para o tráfego, mas além de aluguel, energia, água, etc., tem o tráfego pago. A gente assinou o pacote da Adobe porque, por exemplo, o Felipe ele trabalha com a parte de edição de vídeos, então precisa do sistema para utilizar, então sem o pacote Adobe fica meio complicado, enfim, principalmente para usar IA hoje, né? Você até consegue baixar o sistema aí de outros jeitos, mas você acaba não conseguindo utilizar ele 100%. A gente tem o Gemini assinado, tem o ChatGPT também, tem uma outra IA que eu uso para a questão de tratamento de imagens, que essa eu não vou falar o nome, e tem o Drive também, então a gente tem esses custos. Não são custos tão altos, mas se você juntar um pouquinho de cada ali, no final
acaba dando um pouquinho, né? Dando um pouquinho maior. Mas realmente, esses são os custos que a gente tem basicamente hoje aqui na agência, tá? Não são custos tão altos, mas é aquele esquema, né? Pra gente que tá no começo, qualquer custo, no final ali, você coloca na ponta do lápis, acaba pesando, fechou? Então, tá respondido aí, Bruno. Bom, galera, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que de alguma das coisas que eu falei anteriormente tenha tido sentido para vocês, que vocês consigam aproveitar alguma coisa, algum insight. Se você quer que eu responda a sua pergunta também aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, que no próximo vídeo eu vou estar respondendo aquelas que eu achar mais interessante. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha se você quiser e vambora. Vai sair mais um vídeo já. Eu prometo que eu vou tentar postar com mais frequência e não ficar sumindo muito. Inclusive eu vou iniciar o próximo vlog amanhã já, que é pra não correr esse risco, fechou? Então, é nóis.